Para quem não está acostumado a escutar a verdade, não veja esse vídeo. Nós vamos falar sobre a paralisação da Polícia Militar e das polícias do Estado do Espírito Santo, que é governado pelo PMDB e pelo PSDB. E as atitudes do governo federal tentando agora proibir o direito de greve dos policiais que estão lutando justamente, devidamente, por melhores condições de trabalho. E que agora esse direito vai ser retirado. Seja bem-vindo então ao canal Notícias Comentadas e a gente vai comentar essa notícia dentro do contexto exato. A primeira coisa que a gente vai entender é essa coisa aqui do Michel Temer, que diz o seguinte: o governo encaminhará ao Congresso projeto para regulamentar direito de greve. Isso aqui foi publicado diretamente no site do Planalto no dia 13 de fevereiro de 2017. Aqui no final, já diz o seguinte: comportamento. Portanto, o que lá houve por força de movimento encabeçado pelas senhoras que levaram adiante esse movimento foi, na verdade, uma insurgência contra o texto constitucional. De acordo com o Temer, a formulação da proposta não teve início por conta das consequências da segurança pública da greve, mas é claro que teve, né? A Constituição estabelece que policiais militares são impedidos de fazer greve ou sindicalizar-se. Por isso, o presidente ressaltou que o comportamento por parte das forças policiais não deve voltar a ocorrer, independentemente da participação da natureza federal. Ou seja, o que foi que aconteceu no Espírito Santo? O que foi alegado que aconteceu? Com a palavra, aqui publicado no Fórum 14 de fevereiro de 2017, as mulheres que pararam a Polícia Militar do Espírito Santo. O que houve foi o seguinte: você pode entender aqui, as mulheres estão preocupadas com as condições de trabalho, mas também pelo fato de há alguns anos, se não me engano, 7 anos, não haver mais aumento de salário aí para a Polícia Federal. Eles estão trabalhando com material utilizado, estão revezando inclusive colete à prova de bala e, portanto, estão lutando por direitos que eles têm, de ter melhores condições de trabalho. Isso é fato. Isso é fato. Eles têm o direito. O que eu vou questionar aqui é o seguinte: o que foi alegado é que as mulheres estão defendendo, pararam a Polícia Militar. E eu vou lembrar você de uma coisa: a Polícia Militar, assim que parou, né, vamos ver a consequência disso. Assim que parou a Polícia Militar, saiu aqui nesse site, que eclodiu a violência. Houveram vários casos aí de mortes, mais de 100 casos de morte no Espírito Santo devido à ausência da polícia na rua, lógico. As pessoas aproveitaram que não tinha polícia na rua e começaram a saquear. Inclusive teve uma candidata aí do PSDB que, né, pregando, lutando contra a corrupção, protestando contra a Dilma, aproveitou para saquear as lojas. E tem um ditado bastante interessante que fala o seguinte: eu sempre disse que a corrupção no Brasil é um caso muito mais profundo do que simplesmente tirar a presidente. É que se você precisa, né, teve um depoimento que eu vi no Face, se você precisa de polícia para ter uma sociedade, digamos, aparentemente honesta, é porque, na verdade, essa sociedade é composta de bandidos livres. Então é algo a se pensar. Eu não estou dizendo com isso que todo o pessoal do Espírito Santo é bandido livre. É que tem um percentual de pessoas que, se não houver polícia, eles se comportam como bandidos. Muitas dessas pessoas estavam nas ruas vestindo camisa verde e amarela, dizendo-se em combate à corrupção, como foi o caso da vereadora, que eu estou mostrando aqui para vocês, aqui no site do Brasil 247, candidata a vereadora tucana é flagrada saqueando loja no Espírito Santo. Então aqui ela, uma foto qualquer, talvez do Facebook, e aqui ela saqueando loja. Quer dizer, essas pessoas foram para a rua com camisa verde e amarela lutar contra a corrupção. Então é necessário pensar nisso. Agora, as mulheres pararam a polícia, se colocaram lá na frente dos quartéis e não deixaram as viaturas sair. Acontece que a polícia é conhecida por ser truculenta, né? E como mostra aqui, ó, Sindicato Nacional dos Docentes. Truculência policial marca quinto protesto de Vitória, 22 de julho de 2013. A Polícia Militar é conhecida por baixar o cacete. O pessoal está fazendo manifestação aqui, quando foi da manifestação em junho de 2013, também manifestação pró-Dilma. A Polícia Militar chega tacando o cacete e metendo a porrada em todo mundo, dizendo que não estão não sei o que da ordem, para lá. O problema é que na hora que eles foram fazer isso, chegaram lá na frente e, caramba, é a mamãe que está fazendo aqui a paralisação, né? Segundo o site aqui, olha, a maior parte aqui,
Você já viram alguma manifestação? Não. Dizem que é um movimento da polícia e eu fico muito chateado. Sabe por quê? Porque estão fazendo nós sabemos pensar. Afirma a mãe aflita de um policial acampado 3 dias. Quer dizer, eles colocaram as mães dele para fazer protesto. Então, como é que você vai sentar o cacete na sua mãe, na sua esposa, na sua filha? Eles colocaram as mulheres porque as mulheres representam, segundo eles, não, ele tem um papel mais frágil, fica mais fácil de convencer a população. E, sinceramente, pessoal, vamos falar a verdade. Vamos brincar de falar a verdade. É um ato covarde da polícia, que não tem coragem de se assumir e de protestar a favor de melhores condições de trabalho e coloca sua mãe e sua mulher para fazer greve para eles. Ah, mas aí se ele for fazer greve, ele vai ser preso. Amigo, o servidor público, no geral, se for fazer greve, perde o Temer aprovou aí que ele vai ter descontado na folha de pagamento dele, perde dinheiro. Todo mundo perde na hora de fazer greve. E além do mais, a própria polícia senta o cacete, a truculenta nas pessoas que elas consideram, não, é vagabundo. E agora? Então é preciso falar a verdade. Eles precisam de melhores condições de trabalho? Lógico que precisam. Mas a atitude está sendo covarde. Em vez deles saírem para a rua, como fizeram os policiais no Rio de Janeiro, e fazerem seu próprio protesto, estão mandando as mães deles e as mulheres deles, as filhas deles. E aí, de repente, aquela polícia que é truculenta não faz mais nada. É porque é a mamãe que está lá, pô. Eu vou bater o cacete na minha mãe? Não vou fazer isso. Você acha mesmo que a polícia não teria como espantar as mulheres? Elas facilmente não teria como afastar as mulheres de lá e acabar com a greve? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a greve é justa e é um direito dos trabalhadores. E a polícia precisa entender isso quando ela sentar o cacete nos outros trabalhadores que estão protestando. E não se comportar com esse comportamento covarde que eles tiveram de colocar as mães dele lá na frente para defender as causas dele, porque eles não têm calça para defender as suas próprias causas. É disso que eu estou falando. É mais profundo o processo. Bom, o fato é que o governo PMDB, PSDB, ele quer tirar o direito do povo, o direito da polícia de fazer greve. Pela própria Constituição já não tem direito. Quer dizer, ele quer restringir ainda mais. Essa é a resposta dada pelo governo Temer. E aí a polícia tem que entender isso muito bem quando o povo for para a rua protestar contra a reforma da Previdência. Que ninguém está querendo essa reforma de Previdência. Quando for protestar contra a PEC 55, que eles bateram o cacete. Então que eles pensem nisso, que é interessante ter direito de protestar, sabe? É um país democrático, então é interessante que isso aconteça. Percebendo que o que ele estava fazendo era arbitrário, o Temer desistiu de enviar ao Congresso um novo projeto. O que ele fez? Mandou pelo Aloysio Nunes, mas se segura aí os servidores aí da polícia que vem pedreira para cima de vocês. Vocês só são interessantes para esse governo quando é para sentar o cacete e tirar o direito do povo. Tão logo eles conseguiram tirar o direito do povo, vocês também entram no processo. E aqui é um recado diretamente para a polícia. Vocês também não significam mais, vocês não são especiais para um governo que está interessado em saquear o país. Vocês não são especiais para um governo que quer entregar tudo que encontra pela frente, que se organiza, que é acusado de corrupção em vários níveis. Eles estão se lixando para vocês. Já tem juiz até planejando morar nos Estados Unidos. O que ele quer saber de vocês? Ninguém quer saber de vocês. A polícia. É isso que eles deixam claro com o comportamento deles. Vai protestar? Então é o seguinte, vou tirar o teu direito de protestar, amigo. Eu vou tirar. E sabe o que é bacana, o pessoal do Espírito Santo, polícia do Espírito Santo? Os senadores de vocês, os políticos de vocês, não estão também muito coisa com vocês não, olha. Na hora de defender quem está sendo acusado de corrupção lá no país, que é o governo defendido por eles, todos esses aqui, os senadores, olha, Ricardo Ferraz, Magno Mato, Jorge Viana, Aloysio Nunes, esse povo apoiou o impeachment. E agora o que eles falam? Eles vão defender vocês? Olha, site Agência do Senado. Eu vou ler para vocês, a polícia que ainda não entenderam. O senador Ricardo Ferraz, do PSDB do Espírito Santo, fez um apelo à polícia militar. Ele não fez um apelo para o governador não, para pagar o salário de vocês. Ele fez um apelo à polícia militar para que retorne suas atividades.
Não importa para o senador Ricardo Ferraço do PSDB do Espírito Santo as condições que vocês estão indo trabalhar, não importa. O que importa é que vocês voltem a trabalhar, fica calado. É isso que o senador Ricardo Ferraço falou para vocês. Por que que ele não fez? Eu vou já explicar para vocês vão entender melhor. Por que que ele não fez um apelo para o governador pagar o salário de vocês? Não. Ele coloca você, policial militar, como o errado da história. Entende? Logo em seguida vem um diálogo do governo do estado com policiais. Por certo, com o retorno do bom senso dos policiais militares, quer dizer, o governador não precisa ter bom senso. Você já vai entender por quê. Precisa estar o governo de estado determinado do estado a retomar o diálogo com os policiais para que, através das negociações e conciliação, possamos resgatar a ordem e a lei no nosso estado. O outro, aqui, Ferraço ressaltou que a crise está correndo no Espírito Santo pode ser apenas o estopim da multiplicação dessa ação pelo Brasil afora. A solução é o retorno imediato da polícia às ruas, cumprindo responsabilidade para lá. O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, pediu para que tanto o governo como os policiais desarmem seus espíritos. Agora é assim. Antes ele gritava que a Dilma era isso e que a Dilma era aquilo. E agora, tanto no governo federal como no governo estadual, o governo lá do estado dele, todo mundo é da turma do Magno Malta. É da turma do Magno Malta. Eles estão no controle agora. E agora ele está dizendo, não, vamos apelar para o bom senso. Não tem mais o PT para acusar? Agora a responsabilidade é deles. Vamos apelar para o bom senso. Dialoguem sobre as ações que podem ser feitas no presente e no futuro. Ora, a questão não é o que as mulheres aqui estão dizendo, que os caras estão indo trabalhar, trocando o colete de bala, compartilhando, sob risco de serem aqui é ninja, o apelo das mulheres para ele aproxima a pauta de desmilitarização. Ele fala aqui do colete. Deixa eu procurar logo aqui, colete. São inúmeros relatos de policiais que trabalham com revezamento dos coletes à prova de bala, muitas vezes vencidos, que precisam ir de veículo próprio ou transporte público para o local de trabalho. É por isso que os policiais estão protestando. Eles colocaram a mãe dele lá para protestar, mas na verdade são eles que estão protestando, a gente sabe disso, ninguém é idiota. Eles têm o direito de protestar. É isso que eu estou falando. Tá? Eles estão em condições ruins de trabalho, realmente tem, a gente sabe disso, não recebem dinheiro. O Estado não está pagando o salário deles direito, eles têm que protestar. E a gente luta pelo direito dos policiais de protestar. Eu questiono a covardia do modo como isso foi feito. Tá? Isso eu questiono. Mas o direito de protestar, com certeza, é uma função importantíssima para a sociedade, a questão da segurança pública. Mas eu quero mostrar para vocês agora o senador Magno Malta, que tantas vezes proferiu ódio contra o Partido dos Trabalhadores, e aqui eu não estou defendendo ninguém, ele colocava toda a culpa de tudo que acontecia, agora ele está defendendo o diálogo e o bom senso. Não, minha gente, o bom senso, né? O bom senso em nome da sociedade. Eu apelo ao vice-governador César Laná, ao governo, para lá, chamem as lideranças, desarmem os espíritos, chamem a secretário da Fazenda, mostrem a eles, é quase um negócio meio assim, meio, sabe? Não, vamos pegar uma pombinha da paz, vamos pegar uma florzinha, presente, dê um beijo, um abraço no seu irmão. É quase um negócio assim que dessa vez ele está falando. Mas em nenhum momento ele está botando pressão no governo do estado para pagar o salário dos caras e dar condições de trabalho, que é isso que eles querem. Parar de enrolação e pagar o salário dos caras. Malta ainda condenou a criminalização da polícia feita por uma mídia esquerdopata. Imagine, a mídia esquerdopata, segundo a atual. Depois eu vou mostrar a mídia esquerdopata para vocês, tá? Aliás, vou mostrar agora. Revista Época. A greve da polícia no Espírito Santo passou do ponto. Revista Época é a revista que anda presenteando o Temer. Que o Temer e a turma do Magno Malta estão pagando, aumentando cada vez mais a verba pública para publicidade nessas revistas. Então aqui, a greve da polícia do Espírito Santo passou do ponto. Após 8 dias, a categoria perdeu. Tem chances escassas de conseguir benefício, pode ser punida e é considerada culpada pela população e ganhou o governo federal como adversário. Ele coloca os policiais aqui como os errados da história, mas mesmo assim, o senador Magno Malta, que parece que, sei lá o que ele come, de que ele se alimenta, o espírito de alguém que se diz evangélico e cultiva tanto ódio,
Eu não sei de que se alimenta essa pessoa, né? Aí a mídia é esquerdopata, segundo o qual a polícia do Brasil é a pior e mais truculenta. Ora, os movimentos sociais sofrem de ação direta da polícia, da truculência da polícia. Só que quem está combatendo, quem está incriminando agora o movimento dos policiais é a mídia da direita. É a revista Época. E isso tem um motivo, senador Magno Malta, que você tenta manipular a opinião pública mais uma vez. Isso tem um motivo. Aqui o Jorge Viana, do PT, expressou ao plenário sua preocupação com o fato de um momento complicado como vivido pela instituição do governo e estar sem o titular do Ministério da Justiça. Isso porque, indicado para a vaga do Ministério da Justiça, o ministro Alexandre Moraes pediu o afastamento de 30 dias. Quer dizer, não tem. O líder do governo, do senador Aloysio Nunes, PSDB, rebateu as ponderações de Viana, assegurando que a interinidade do ministro em nada prejudicou a ação do governo federal no episódio. Aloysio Nunes defende que está tudo dando certo. No Espírito Santo não aconteceu nada. Agora eu pergunto para vocês, minha gente, vamos usar um pouquinho, só uma besteirinha da inteligência de vocês, não é preciso muito não. É só uma besteirinha mesmo. Tá? Coisa pouca. Por que vocês acham que o Magno Malta e essa turma aqui que apoiou o golpe, por que vocês acham que agora, junto com a mídia, por que vocês acham que agora não, a greve, os policiais, eles estão errados e tudo mais? Por que vocês acham? É porque o governo do Espírito Santo já há mais de, 2 décadas, é PMDB e PSDB. São eles próprios que estão deixando de pagar o salário da polícia, são eles próprios que dão essas condições precárias para a polícia. Sabe por quê? Porque para eles o Estado tem que ser mínimo. E segurança pública é função do Estado. Ou você acha que alguma empresa vai pagar a polícia? Não, é função do Estado. Como o Estado é mínimo, então, amigos, policial não precisa de salário, não precisa de colete novo, não precisa de carro, vai a pé andando para o trabalho, o Estado não é mínimo? Defenda isso. Defenda isso. E a polícia tem que entender isso, que essa política do PMDB e PSDB de acabar com o Estado, de saquear, de entregar tudo, vai funcionar com o apoio deles até tudo acabar. Quando as coisas acabarem, então são vocês os próximos. E eles, junto com a mídia, e eles estão soltando grana para a mídia, vão colocar vocês, policiais, como errados da história. E aí eu peço mais uma vez, só um pouquinho de inteligência para você pensar. Depois de ser incriminado pela mídia da direita, a polícia militar retornou, né? Saiu como errado da história, porque a mídia que forma opinião, e aí a Matrix que eu falo para vocês, a Matrix que conduz a mídia, convence, faz a condução do gado de manobra, e o povo que se ferra. Eu vou deixar um outro vídeo aqui para vocês. Polícia militar tenta roubar a câmera de jornalista. Aqui a truculência da polícia em outra manifestação que teve em 2013 em Vitória, no Espírito Santo. Quer dizer, mostrar para vocês o seguinte, vocês vão ver o comportamento do policial aqui, que se eles quisessem, eles tinham dado porrada também nas mulheres. Porque eles batem mulheres sim. Eles batem. Eles não escolhem, bate mulher sim. Então, só que na hora de bater na mulher, viram lá, rapaz, que mulher é essa? É mamãe, rapaz, não vou bater na mamãe não, você tá doido? Eu vou bater na minha mãe? Ah, então não bate. Tá? E aí, claro, com o fim da greve, com a volta dos PMs às ruas, o número de homicídios cai no Espírito Santo. Notícia aqui do dia 13 de fevereiro de 2017. Então, pessoal, do canal Notícias Comentadas, como eu falei para vocês, compartilhem os nossos vídeos, vamos levar a reflexão. Eu defendo o direito da polícia de se manifestar, lógico, todos nós, uma sociedade, ela tem que viver em função do benefício social para aumentar a qualidade de vida das pessoas. Um policial também precisa de boas condições de trabalho, isso significa bons salários, afinal ele coloca a vida dele em risco. Ele precisa de roupas adequadas, transporte, tudo isso é um direito. É um direito que o governo do PMDB e do PSDB nega a vocês. Vocês são os próximos da lista. Não se iludam. Tá? Agora, é preciso levar também em consideração que a atitude de mandar a sua própria mãe fazer greve e colocar toda uma cidade, né, em risco e saque e tudo mais,
não é uma atitude nobre, com certeza. Né? Se eu estou com algum problema, eu não vou chamar minha mãe para ir lá para a rua e botar minha mãe no fogo e deixar toda a cidade à mercê da violência. É preciso chamar a atenção da sociedade do Espírito Santo, principalmente aí de Vitória, que essa coisa da lei da vantagem, sabe, de levar vantagem em tudo, aproveitar que não tem polícia para saquear as lojas, também não é uma coisa muito boa, principalmente por quem está interessado, está combatendo a corrupção no Brasil, ainda mais quem se veste de verde e amarelo para ir defender o Brasil nas ruas. É contraditório. Então é preciso refletir sobre isso. Eu convido você a refletir sobre essas coisas. Correto? Mas também deixa claro o movimento do governo PMDB, PSDB, tanto a nível de presidência da República, como de governo do Estado, de que Estado mínimo não é uma coisa tão boa assim. E essas pessoas não estão interessadas necessariamente no bem do Brasil. Analise todo esse comportamento. Eu acho que o Espírito Santo é um grande exemplo do que pode acontecer em todo o Brasil. Vamos orar, vamos pedir que essa coisa não vá se espalhar por todo o Brasil, mas existe sim um risco. Né? Um risco de que o exemplo do Espírito Santo aconteça, se espalhe por todo o Brasil. Já está muito próximo disso acontecer. E, bom, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, pode baixar o vídeo, carregar no seu canal, caso aconteça alguma coisa com o canal Notícias Comentadas, porque aqui a gente fala a verdade. Então que esse vídeo esteja também em outros lugares. Um grande abraço a vocês e até a próxima notícia.